E aí, para você que não me conhece, meu nome é Victor Galvão e aqui no meu canal eu falo com você o que é importante você saber para ficar mais confiante no plantão da emergência. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre diarreia e vômitos. Falar sobre os dois juntos porque é uma queixa que frequentemente aparece associada. Eventualmente você vai encontrar um paciente só com vômitos ou com vômitos por uma razão, sem estar associada à diarreia, ou você vai encontrar um paciente só com diarreia, sem uma patologia que causa vômitos, só pensando na diarreia. A gente vai ver o geralzão dos dois juntos, e aí quando for falar sobre investigação, tratamento, assim, a gente pensar em causas específicas, aí eu vou separar e aí elencar algumas situações que causam só diarreia ou só vômitos, assim, se você precisa fazer alguma coisa a mais para investigar, o que você precisa suspeitar no paciente que está na emergência. O primeiro ponto importante, quando a gente fala sobre vômito e diarreia, no paciente particularmente da emergência, é você conseguir identificar aquele paciente que você vai precisar prestar mais atenção nele. São queixas muito comuns e elas tendem a ser quadros de menor complexidade, mas alguns pacientes você vai precisar prestar atenção. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você aquele paciente que você precisa ficar atento, o que é que você precisa fazer especificamente nesses pacientes mais complicados. Então, uma informação importante já desse vídeo de hoje é a maioria vai ser um quadro tranquilo, mas alguns pacientes vão ter algumas características que você vai precisar ficar ali do lado. Ou, pelo menos, direcionar ele para um serviço mais complexo, caso você esteja numa unidade de emergência que não tenha muito recurso. Então vamos lá, vou começar falando sobre diarreia, depois vou falar sobre vômito. Para começo de conversa, a gente precisa definir o que é diarreia. Muitas vezes o paciente chega dizendo, eu estou com diarreia, eu estou com disenteria, mas você precisa saber diferenciar. Para o paciente, ele é leigo, ele vai falar e aí você vai filtrar o que ele está querendo dizer. Mas por definição, diarreia é quando você tem pelo menos 3 evacuações no dia. E aí, independente da característica das fezes. Ou então, quando você tem fezes líquidas. Então aqui, vou escrever aqui a diarreia. Aqui, pelo menos 3 evacuações. Beleza? Então o paciente, às vezes, ele chega dizendo que está com diarreia, mas ele só fez uma vez, 2 vezes. Aí você não pode caracterizar como diarreia. Então você não escreve no prontuário que o paciente tem diarreia. Você descreve lá que ele relatou uma evacuação com fezes amolecidas, por exemplo. Por que isso vai fazer diferença? Porque para começo de conversa, o paciente que evacuou 1 ou 2 vezes no dia, ele não tem uma gravidade maior, E aí você não precisa gastar tanto recurso com ele. São orientações, lógico, você precisa dar atenção, você precisa dar o que ele precisa, Você vai orientar, vai explicar sinais de alarme, etc. A gente vai ver aqui mais para frente. Já quando eu falo de disenteria é quando a gente tem sangue ou muco nas fezes. É isso aí que caracteriza a disenteria. Então o paciente vai chegar dizendo que está com disenteria, mas na verdade ele está com diarreia. Ele fez só 4, 5, 6, 10 vezes, 10 evacuações no dia, mas na verdade ele não tem muco ou sangue. Então isso aqui é para a gente ficar atento, beleza? Disenteria é um quadro mais complicado do que diarreia. Beleza? Então assim, a gente já tem um primeiro conceito. Um próximo conceito aqui que a gente vai precisar saber é o quadro ser agudo ou crônico. O quadro agudo, especificamente da diarreia, é até 7 dias. Quando a gente fala de quadro crônico, que nem sempre vai chegar na emergência, mas eventualmente pode aparecer um paciente com um quadro de diarreia crônico ou diversas entradas, e aí você precisa caracterizar bem aí essa questão cronológica para você não deixar passar um quadro de diarreia crônica. É quando a gente fala aí de 4 semanas já. Então, o paciente 1 mês apresentando diarreia, para você ficar mais atento, Pode ter alguma complicação, ou uma doença inflamatória intestinal, alguma infecção oportunista, tem que ficar de olho aí para você não deixar passar um paciente que precisa de uma intervenção mais complexa, algum tratamento específico. Mas assim, pensando no quadro de emergência, os que a gente vai encontrar mais são os pacientes que têm quadros de até 7 dias de diarreia. É até incomum você pegar um paciente com 5, 6, 7 dias de diarreia, porque geralmente é algo muito debilitante quando passa muito tempo. Se o paciente está com 1 semana ou um pouquinho mais de 1 semana, tem alguma coisa aí errada, tem alguma coisa diferente e você precisa dar uma investigada melhor. Mas assim, a maioria dos quadros que você vai encontrar, são os quadros agudos. E aí
a gente vai ver quais são as causas de diarreia aguda. Já quando a gente está falando sobre vômito, a gente não tem muito isso de agudo ou crônico não, sabe? Ele é assim, é uma manifestação mais sintomática muitas vezes. Às vezes você vai ter alguma condição que é específica, que causa vômito e tudo, né? Tem alguma alteração, mas a gente vai ver aí sobre, quando eu falar sobre a característica, né? Eu vou falar um pouco sobre a característica da diarreia e a característica do vômito. Então, a gente vai ver aí se tem algum detalhe a mais. Mas assim, o vômito é sempre agudo, praticamente. Eventualmente vai ter um paciente que tem condições que causam vômitos com recorrência, mas na imensa maioria das vezes a gente vai tratar, vai controlar o sintoma na emergência. Voltando aqui para a diarreia, a gente pode caracterizar ela também como alta ou baixa, né, do intestino delgado ou do intestino grosso. E aí a gente pode caracterizá-la também como inflamatória ou como não inflamatória, né? E aí, muito mais um contexto de uma diarreia osmótica, né? Essas não inflamatórias. Aqui a gente tem a diarreia inflamatória, o que a gente chama também de diarreia secretiva. E aí são mecanismos diferentes que vão causar a diarreia e elas vão ter características diferentes também por essa razão. Quando eu estou diante de uma diarreia inflamatória, o que é que significa, né? Diarreia inflamatória ou secretiva. O que é que acontece? Nesses quadros, o patógeno que está causando a diarreia, a condição que está causando a diarreia, ela está causando lesão nas células ali do enterócito, né? Nos enterócitos. Quando eu tenho uma diarreia inflamatória, o que acontece é que o patógeno, né, o agente causador da diarreia, ele está causando lá na mucosa irritação. Ele está causando um processo inflamatório ali. Então, nesse contexto aí, eu vou ter secreção de substâncias. Então, o que acontece quando eu tenho a diarreia, que ela é inflamatória ou secretiva? Eu tenho presença principalmente de muco ou sangue. Por quê? Porque eu tenho lesão da célula da mucosa. Então, eu tenho lesão ali, eu tenho um processo inflamatório exuberante, porque, enfim, toxina ou a própria bactéria, né, invadindo, né, a gente pode chamar também de diarreia invasiva, principalmente quando tem presença de sangue. E aí, isso aí faz com que tenha algumas características específicas, dentre, assim, principais, né, presença de muco ou sangue, mas a gente tem também, esses quadros, eles têm um volume menor de fezes, mas em compensação ele tem uma frequência muito maior. O paciente evacua diversas vezes, mas com uma quantidade menor. Geralmente também é associada a dor abdominal intensa. O paciente também, geralmente ele vai estar toxemiado. Então é aquele paciente que tem uma queda do estado geral, é um paciente que está mais debilitado e ele nesse contexto também pode apresentar febre. Então quando eu estou diante de um paciente com diarreia inflamatória, ele vai ter essas características. Um volume menor de fezes, mas com a frequência muito aumentada. Dor abdominal associada, né? Toxemia, então paciente que chega lá derrubado, com estado geral decaído, se sentindo muito mal, muito astênico e presença de febre, beleza? Esses pacientes aí, você precisa dar um pouquinho mais atenção, né? Por quê? A gente está pensando aí num quadro, num patógeno um pouquinho mais hardcore, um pouquinho mais agressivo, né? Que está destruindo célula, que está fazendo isso ter sangue. É um paciente que tem perda de sangue junto com as fezes, né? Tem muito muco. E pensando aí nesse processo inflamatório, o que é que vai ter também? Leucócitos nas fezes. Então, quando faz a lâmina direta de fezes, né, o exame direto de fezes ali, você vai olhar e vai ter presença de leucócitos. Então, a presença de leucócitos no exame, ele sugere para você um quadro invasivo, um quadro onde tem uma bactéria que está causando destruição das células dos enterócitos. Só uma dica, na hora que você perguntar se o paciente tem muco nas fezes, pergunta se tem catarro. É uma coisa que eles tendem a compreender melhor. Porque muitas vezes, se eu pergunto se tem muco, ele não saca o que é muco, e aí não vai dizer que não sabe, ou enfim, que não tem. Mas aí você pergunta se tem catarro, porque o aspecto é bem similar. Então, questão de se tem catarro ao invés de muco, na hora de perguntar para o paciente. Isso aí cai naquela história que eu já conversei várias vezes aqui, já falei várias vezes em outros vídeos, que a gente precisa adequar nossa comunicação ao paciente. Então, tentar acertar nisso aí vai ajudar bastante a coletar as melhores informações com o paciente. Então, nesse contexto aqui de diarreia inflamatória, eu estou pensando geralmente em bactéria, tá?
Caracterizar bem isso aqui vai te ajudar a tratar também, né? Então vamos lá. Nas diarreias não inflamatórias. Qual é a característica da diarreia? Que ela é não inflamatória. Bom, geralmente ela é um quadro muito mais osmótico, né? E aí a gente tem uma característica bem marcante, é que ela é diarreia aquosa. O paciente diz que está evacuando só água, tá transparente, só água, só água, só água. Então, isso aí tende a ser um quadro de diarreia não inflamatória, né? Uma diarreia não invasiva. O que acontece também? Geralmente não tem febre, geralmente não tem dor abdominal associada e geralmente não tem toxemia. Certo? Então, aqui, ó, marcar um X aqui, ó, não tem toxemia, não tem dor abdominal e não tem febre. Certo? Isso aqui vai ajudar a gente a diferenciar qual é a causa dessa diarreia. Geralmente, quando a gente está diante de uma diarreia não inflamatória, a gente está pensando em doença por vírus. São as causas mais comuns dessa característica de diarreia. Aqui a gente também consegue diferenciar pelo tipo, né, da evacuação do paciente, se ela é alta ou baixa. Lembra que eu falei de diarreia alta, diarreia baixa? Quando eu estou dentro de uma diarreia não inflamatória, uma diarreia aquosa, sem muito desconforto abdominal, né? Alguns pacientes vão relatar que sentem um mal-estarzinho, tudo, mas sem uma dor abdominal importante, sem febre, sem toxemia, o paciente que não chega derrubado, a gente está pensando também num quadro de diarreia alta, tá? Então, é o intestino delgado que não está legal. Então, ele não consegue fazer com que o alimento digerido ou os conteúdos que estão lá no intestino, né? Muitas vezes o paciente está de barriga vazia, então é só puxando o líquido, ele vai e passa direto, né? Então, a diarreia vem com bastante água, bastante líquido, né? Bem líquida, assim. Um volume bem significativo, né? Nem sempre com a frequência tão alta, mas liquefeita, né? Fezes liquefeitas. Já quando a gente fala aqui de uma diarreia inflamatória, a gente está pensando na diarreia baixa. E aí, geralmente, é um acometimento do intestino grosso, né? A bactéria está ali presente no local, causando invasão, tudo. Então, você necessariamente não tem uma diarreia tão aquosa, mas pode ter sangue, né? Pode ter catarro, como eu já comentei. E no vômito? No vômito, a gente precisa saber mais ou menos como é que é a característica desse vômito. O que é que tem aí nesse vômito, né? Tem resto de alimento, né? Esse alimento aí, esse resto, ele tá inteirão lá ou ele tá meio processado, né? Então, é um alimento que já passou por uma parte, mesmo que inicial, né, do processo de digestão e do trato intestinal, ou ele é um alimento que estava no esôfago e aí ele voltou. Então, isso aí ajuda você a diferenciar, né? Se é um paciente que tem alguma alteração no esôfago, ou é alguma alteração de motilidade, ou alguma obstrução. Esse vômito, ele tem característica biliosa, né, fecaloide. Como é que está o aspecto desse vômito? Então, isso aqui vai ajudar você a diferenciar possíveis causas de vômitos. Então, do mesmo jeito que você vai tentar caracterizar a diarreia, né, saber como é que é, se tem catarro, se tem sangue, se é só água, quantas vezes, no vômito você vai saber como é que é a característica desse vômito. Qual é a cor do vômito, tinha resto de alimento, não tinha, foi quando, quanto tempo depois de comer, ou se não estava nem comendo e vomitou, se teve náusea antes ou não. Então você vai questionar algumas coisas também para você caracterizar melhor essa questão de onde é que pode estar vindo esse vômito. Então, você tendo essa noção aí do aspecto, vai te ajudar a diferenciar, né? Até paciente que pode apresentar vômito e diarreia, você entender melhor aí como é essa relação, como é essa associação entre os dois também vai te ajudar. Mas geralmente quando a gente fala de vômito mais diarreia, a gente está diante de um paciente que tem uma doença viral. A imensa maioria das vezes. E aí, particularmente, um paciente que tem a principal queixa de diarreia e que apresenta vômito também, a gente está falando do rotavírus. É um quadro bem comum, né, que a gente tem nas emergências. Tende a ser um quadro autolimitado, então o paciente com cerca de 3 dias, ele tem melhora, geralmente, beleza? Ele pode passar um pouquinho mais de tempo? Pode. Mas o mais comum é com 3 dias o paciente ter resolução dos sintomas.
Alguns pacientes com menos, aí vai ter um dia só e melhora, 2 dias e melhora, outros pacientes com mais, passa uma semana, 5 dias. Então, o paciente que vai chegar com queixa de diarreia, o paciente vai chegar com queixa de diarreia aquosa, né, com um grande volume da evacuação, né, com, enfim, mais de 3 evacuações, já que é diarreia, sem dor, sem febre, sem toxemia, que pode apresentar vômitos também. Geralmente, o quadro associado aí com náusea também, né, a gente tem náusea também junto aqui. Quando falando de rotavírus, ele vem um pouquinho antes da diarreia. Então o paciente fica meio nauseado, pode ter vômito, e aí depois começa a desenvolver diarreia e procura emergência, principalmente por causa da diarreia. Outro vírus que é bem comum a gente encontrar também é o norovírus. Ele é um quadro bem similar. Geralmente não está associado a náusea, né? E aí pode também apresentar epigastralgia, beleza? Então o paciente pode ter um pouquinho de dor, desconforto, né? Epigástrico, e aí depois abrir o quadro de diarreia. Aqui no rotavírus também, o paciente fica intolerante à lactose, isso é muito comum. É muito comum com o paciente que tem rotavírus, ele ficar com a intolerância transitória. Então ele passa umas 2 semanas ali meio intolerante, porque, enfim, a lactose está ali na mucosa, né, na parte mais externa mesmo da mucosa. Então quando tem algum processo aí que causa uma lesão, né, enfim, uma alteração ali da microbiota, uma alteração local, aí vai embora a enzima também, o paciente pode ficar intolerante por um período de tempo curto, né? Então aí é bom sempre recomendar o paciente que você está achando que tem uma diarreia viral, você orientar ele, ó, não coma nenhum derivado de leite, tudo, nas próximas 2 semanas, porque vai ajudar a recuperar mais rápido. Então, retomando aqui a parte de diarreia, a gente tem a diarreia que pode ser inflamatória, não inflamatória. Essa aqui geralmente é bactéria e essa aqui geralmente é vírus. Nessa daqui, com vírus, pode ter vômito associado. Ela geralmente se resolve em 3 dias e é só uma diarreia mais aquosa. A diarreia inflamatória, ela já é com sangue, né, ou muco, e ela é mais, assim, hardcore, né, o paciente fica toxemiado. Então, assim, de maneira geral, é isso aí que você vai diferenciar. Então, quando a gente está pensando no paciente com diarreia e também com vômito, né? Assim, eu vou detalhar um pouquinho mais na frente a parte de vômito, mas assim, diarreia, o que a gente precisa ficar atento? Eu falei para você que ia ter algumas coisas que você precisa ficar atento para você ficar mais colado no paciente. E particularmente você vai ter isso aí nos quadros mais inflamatórios. Mas o que é que você precisa olhar? Bom, o paciente está perdendo líquido, né? O paciente está com uma bactéria ali, geralmente quando está num quadro inflamatório, então você tem que ver, ó, pressão. A pressão desse paciente aí, como é que ela está? Ele tá hipotenso, né, por hipovolemia, ele está hipotenso porque ele está séptico. Esse quadro dele aí tá levando uma reação inflamatória exacerbada, né, para a gente pensar em sepse. Esse paciente, ele tem defesa abdominal, e aí eu estou pensando no abdômen agudo para ele, né, ele pode ter uma diarreia por um outro quadro sem ser infeccioso, um abdômen agudo, né, um paciente com uma isquemia, né, fazendo diarreia, um paciente com uma semi-obstrução, e aí ele fica obstruído, mas aí o que passa, só passa o líquido, não passa nada, né, mais sólido, tudo, e aí ele chega com um quadro de diarreia, né, evacuações liquefeitas, né, só líquido, mas na verdade ele tem um abdômen agudo, ele está semi-obstruído, então eu preciso ficar de olho nisso aqui, né, o paciente tem defesa, é um paciente com abdômen agudo, o paciente está hipotenso, o paciente está séptico, é isso aqui que eu vou precisar ficar de olho. Geralmente, como eu disse, a gente está falando do paciente que tem uma diarreia invasiva, né, uma diarreia inflamatória, então o paciente chega mais debilitado. Porém, existe uma população aí que é mais suscetível a ter alguma bronca quando está com um quadro infeccioso, que são os idosos, os pacientes com diabetes, paciente com alguma cardiopatia, né, alguma paciente com EC, já mais bronca, um paciente com valvopatia. Então, esse paciente aqui ele tem uma chance maior também de dar uma descompensada, certo? E o paciente imunossuprimido. É o paciente que pode estar com uma infecção oportunista, né? Ou alguma outra condição.
Por exemplo, um paciente oncológico que tem uma neoplasia de trato gastrointestinal baixo e aí está fazendo radioterapia, fazendo diarreia, pode ser por causa da quimio, rádio. O paciente que está imunossuprimido por uma quimioterapia e aí ele pegou uma infecção. Então tem uma série de coisas aí que podem levar ao paciente ter diarreia e não necessariamente sendo por uma infecção bacteriana ou vírus. Mas assim, na imensa maioria das vezes vai ser isso aí. Mas nesses pacientes, como eu disse, hipotenso, paciente com sinais de sepsis, né, taquicardia, com alteração do nível de consciência, ou com hipotensão, ou o paciente está fazendo abdômen agudo, ele está com a defesa abdominal, ou enfim, alguma alteração que pense que é um abdômen agudo obstrutivo, vascular, alguma outra condição que vai levar a esse paciente precisar de uma avaliação cirúrgica, né? Enfim, alguma intervenção. E existe também a diarreia causada por antibiótico. Isso aqui a gente vai ver mais no paciente internado, mas não necessariamente só o paciente internado vai ter essa condição. Por quê? A gente pode ter uma diarreia causada pelo antibiótico, né? Um antibiótico como irritante, levando a alguma alteração. A gente pode ter uma diarreia causada aí por alteração da flora, né? Da microbiota intestinal, e aí que pode causar diarreia, como a gente pode ter também a colite pseudomembranosa. Na colite pseudomembranosa, o que acontece? Existe a alteração da microbiota e aí sobra o Clostridium difficile. E aí esse Clostridium vai fazer uma pseudomembrana no intestino do paciente que vai causar diarreia aquosa. Geralmente o paciente tem um desconforto abdominal, fica mais toxemiado, né? Nem sempre ele vai ter febre, algumas vezes vai ter. Uma característica bem particular é que é uma diarreia aquosa e grande quantidade, uma frequência alta, um volume razoável também. E aí ele está associada ao uso de antibióticos, certo? Particularmente clindamicina, penicilinas, né, amoxi, tazocin, meropenem mesmo também faz. Então são antibióticos que podem predispor a fazer a colite pseudomembranosa. E não necessariamente vai fazer durante o internamento. O paciente pode fazer aí até umas 4 semanas após. Após o uso do antibiótico. Então pode ser que o paciente que chegue para você na emergência, teve um internamento recente, com diarreia aquosa, pode ser uma colite pseudomembranosa, tá? Não é uma coisa mais comum do mundo, mas você precisa ficar atento, né? E aí, porque você vai ter que pedir toxina A e B nas fezes. E aí destacar que aqui, só nas fezes líquidas, você pode coletar essas toxinas para poder fechar o diagnóstico. É isso aqui que vai dar o diagnóstico. A presença dessas toxinas é que vão fechar o diagnóstico para a gente poder tratar. E aí aqui eu vou adiantar só porque assim é um tópico à parte, mais específico, né? Um detalhe. O tratamento você vai fazer com Vanco VO. Mas não tem Vanco VO no Brasil. Beleza. Você vai pegar a ampola que você ia fazer é V, a mesma ampola, e você vai dar para o paciente tomar VO. Ele pode fazer isso. É meio off-label, mas assim, tem recomendação técnica sobre isso. E aí você pode fazer a ampola VO. A dose que você vai fazer é 250 miligramas de 6 em 6 horas, certo? Esse paciente aqui, infelizmente, se você pegar ele na emergência, ele vai ter que ser internado, né? Então, é um paciente que você vai precisar fazer a vanco. Então, para você fazer uma comicina, tem que ser no paciente internado. Isso aqui vai dar meia ampola, beleza? Meia ampola de 6 em 6. Você vai pedir para diluir em água ou suco e para o paciente tomar. Alavanca um pó, prepara em 10 ml, pega 5, mistura em suco ou água e pede para ele beber. Você pode tratar também com metronidazol. E aí a posologia normal do metronidazol, 8 em 8. E aí o paciente pode fazer uso em casa, né? É uma opção. Se você está pensando num processo mais leve, você pode fazer uso do metronidazol, que pode ser que compense. Mas a recomendação mesmo é fazer vancomicina. Além da diarreia por antibiótico, a gente tem também as verminoses. Geralmente ela é um quadro mais crônico, é um quadro que pode ter perda ponderal, né? O paciente vai estar desnutrido, e aí nesse contexto aqui ele pode apresentar anemia, né? Pode estar emagrecido.
Ele pode ter outros achados aí de carência nutricional, né? Sei lá, ter um VCM mais alto, a plaquetopenia também, pode ter leucopenia também. É um paciente que aí, falando de leuco, né? Ele vai ter também eosinofilia. Você pode encontrar nos pacientes com verminoses. Está muito relacionado à água, né? Que o paciente bebe, o consumo dos alimentos. Então, é importante questionar se você está diante de um paciente que chegou com uma queixa de diarreia, está pensando com uma diarreia crônica, e aí você vê que o paciente está mais pálido, é um paciente emagrecido, pode estar perdendo peso. É interessante questionar sobre os hábitos de vida dele para saber se, enfim, como é a água que ele toma, como é o alimento que ele come, né? Se é limpo, né? Se é bem limpo ou não, se come de qualquer jeito. Então, isso aí vai ajudar você também a pensar na possibilidade de verminose. Então, para a gente fechar aqui as causas de diarreia, a gente tem a diarreia causada por vírus, a diarreia causada por bactéria, pelo antibiótico, e a gente tem a diarreia também causada por verme. Essa aqui, geralmente invasiva, né? Sangue, muco. Essa aqui, aquosa e autolimitada a 3 dias, certo? Então, são características aí, as causas principais de diarreia que você vai encontrar na emergência. Já quando a gente fala sobre vômito, tem uma perguntinha que você precisa fazer. É vômito mais o quê? É isso aqui que vai te ajudar a diferenciar. O paciente, digamos que ele chegou só com vômito. Ele não tem diarreia. Quando está pensando em diarreia, a gente está pensando aí num quadro viral, né? Já comentei sobre isso. Mas ele chega só com vômito. O paciente está só vomitando. Então, é vômito mais o quê? O que mais que esse paciente tem que pode me ajudar a saber da onde está vindo esse vômito? Que tem ou não tem, né? Por exemplo, esse paciente ele tem vômito, mas ele não tem ruído hidroaéreo, o intestino dele está paradão, né? Então, estou pensando aí que ele está vomitando, o conteúdo gástrico está voltando porque ele não está conseguindo progredir. Então, o paciente pode ter um ilho paralítico, é um paciente que, enfim, tem alguma alteração metabólica que está fazendo o intestino dele parar. Ou tem alguma alteração anatômica que está fazendo com que o intestino dele não está se mexendo, né? O peristaltismo está diminuído e ele está regurgitando, né? Está voltando toda aquela alimentação, está vomitando, né? Todo aquele conteúdo gástrico. Esse paciente tem vômito e distensão abdominal. Esse paciente ele está com alguma obstrução, né? Tem dor abdominal, distensão. Então, será que ele está obstruído e ele está vomitando o conteúdo gástrico, o conteúdo intestinal não está conseguindo progredir? Ele está vomitando e ele tem febre, mialgia, diarreia, né? Tem um quadro viral aí, é vômito, mas ele está com cefaleia. O paciente tem um quadro de enxaqueca, né? Então ele está vomitando por causa da enxaqueca. A gente vai tratar o vômito, mas a gente tem que tratar também a enxaqueca. Ou ele tem sinal focal. Esse paciente está vomitando porque ele teve um AVC, né? Além do vômito, ele está atáxico, ele está tonto, ele não consegue ficar quieto, né? Ele tem uma paralisia de mídio esquerdo. Então, é o paciente que ele tem um AVC, né? Por isso que ele está vomitando. Então, assim, essa perguntinha aqui do vômito mais o que é fundamental, porque aí você vai conseguir diferenciar o que é que está causando esse vômito, né? O vômito é um sintoma, né? Uma manifestação de alguma condição que está levando o paciente até essa piora, né? E assim como o paciente que faz diarreia, o vômito, ele perde volume também, né? Vomitando. Então, é um paciente que eu preciso estar atento se ele vai ficar hipotenso. Eu preciso ficar de olho também se ele vai fazer uma sepse. Ele pode estar infectado, né? E aí levar a uma condição que ele está vomitando. Ele também pode ter um abdômen agudo, né? É um paciente que também pode estar com abdômen agudo, obstrutivo, né? Um paciente que tem um ilho metabólico, ele pode estar com uma condição que seja cirúrgica. É um paciente que vomita, assim como o paciente faz diarreia, eu preciso ficar de olho nisso aí. Por quê? Aqui ele pode estar infectado, aqui ele perde muito volume, e isso aqui, principalmente, é uma complicação das duas condições. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre essas complicações. A gente pode ter, tanto no vômito como na diarreia, complicações metabólicas. Que complicações são essas? A gente pode ter distúrbio hidroeletrolítico e ácido base. O paciente que faz
vômito, o que acontece? Ele perde HCl no vômito, certo? Ele perde também água, né? Ele perde volume. Então, o que é que vai acontecer com esse paciente? Hipovolemia mais alcalose. O paciente ele vai fazer alcalose porque ele tanto perde o H+, como ele perde também cloro. E aí o cloro também está envolvido nos mecanismos de regulação ácido-base, né, nas bombas lá do rim. E o volume também, também influencia nisso aí. Então é o que a gente chama de alcalose de contração. Então é o paciente que ele vai ter essa alteração metabólica, né? O paciente que vomita, perde HCl e perde volume, certo? Já o paciente que chega com diarreia, ele vai perder bicarbonato nas fezes. Então, é um paciente que, além de perder bicarbonato, ele perde volume também, né? Então, ele vai fazer hipovolemia e ele pode fazer também acidose, porque ele perde bicarbonato. Então, aqui, ó, uma complicação comum dos dois é a complicação hemodinâmica, né? Paciente que faz hipovolemia. Outra complicação que pode acontecer, e aí particularmente quando a gente fala de vômito, é complicação mecânica. Que isso aqui é só para prova de residência, viu? Porque na vida real isso aqui não vai aparecer. E aí eu vou explicar por quê, que é a síndrome de Mallory-Weiss e Boerhaave. São condições raras, certo? Que isso aqui é quando a gente tem uma ruptura do esôfago pelos vômitos incoercíveis, né? O paciente vomitou, o esôfago rompeu, o paciente faz mediastinite, né? Desgraceira. E a Mallory-Weiss é quando tem sangramento, quando a gente tem uma fissura, né? A mucosa, ela machuca, ela abre e aí faz sangramento quando o paciente vomitou demais. Vomita e faz Mallory-Weiss. Por que que isso aqui só cai é só coisa de prova de residência? E na vida real isso é extremamente incomum. Por quê? Vamos lá. Isso aqui é raríssimo. A síndrome Boerhaave é raríssima, a Mallory-Weiss também é super incomum. E aí vamos pensar na questão do sangramento, né? Vou falar aqui do Mallory-Weiss. A ruptura do esôfago, enfim, você não tem como identificar, é uma coisa mais complexa, né? O paciente vai estabilizar e tudo, mas, como eu disse, é raro, você não vai ver. E a Mallory-Weiss, digamos que o paciente chegou vomitando para você, ele começou a sangrar. Você acha mais fácil ele ter uma úlcera, umas varizes de esôfago, ou ele ter feito Mallory-Weiss? É muito mais provável que você esteja diante de um sangramento por úlcera ou por varizes esofágicas do que por uma síndrome de Mallory-Weiss. Estatisticamente, é isso que vai acontecer. Então, o paciente que vomitou e sangrou depois, ou é varizes, ou é porque ele tem uma úlcera, por alguma outra razão, e não assim, especificamente pelo vômito. Mas é bom você saber esses nomes aqui, o que é que acontece, porque eventualmente vai cair uma questão de prova na residência e você vai acertar. Então, até agora a gente já viu as causas, a gente já viu as características de como diferenciar a diarreia, como diferenciar os vômitos, né, para entender mais ou menos onde é que está vindo, o que é que está acontecendo. A gente já viu o que é que a gente precisa ficar atento, a gente já viu o que é que o paciente pode complicar. Agora, a gente vai ver o que é que a gente precisa fazer para tratar os pacientes que chegam com diarreia e vômito na emergência. Então, para tratar, basicamente, o que a gente precisa fazer nos dois casos é suporte. É o principal. Vai ter alguns casos que a gente vai precisar de condutas específicas, mas o principal aqui é suporte volêmico, controle de sintomas, e se a gente está falando de vômito, dependendo da situação, uma sonda nasogástrica para ajudar a descomprimir esse abdômen, né? Você estava pensando num paciente que está com obstrução, um paciente que ali está com vômito fecaloide, né? Talvez seja a ideia de passar uma sonda nasogástrica seja válida. Quando a gente está diante de um paciente com HDA, né, que é vômito, não deixa de ser vômito, né, é sangramento, mas não deixa de ser vômito, não pode passar a sonda, certo? Não passe sonda se for um paciente com HDA, porque você não sabe o que é que tem, não sabe se é varizes, não sabe se é úlcera, se for varizes, a sonda arrancar tudo lá vai ser bem pior. Então, você precisa corrigir a volemia do paciente, por quê? Corrigindo a volemia
você vai tirar uma complicação hemodinâmica, né? O paciente ficar hipotenso, ficar mais descompensado, porque perdeu muito volume, então você tira uma descompensação hemodinâmica. No paciente com vômito, você já começa a corrigir distúrbio ácido-base, né? Você começa a corrigir alcalose de contração, começa a corrigir também algum distúrbio de eletrolito, que está perdendo HCl também, então ele está perdendo cloro, você está repondo cloro com o soro fisiológico, certo? Então você já começa aí a evitar complicações. No controle sintomático, você impede que o paciente continue piorando, e aí quando a gente está falando do paciente com diarreia, não é muito legal a gente fazer as medicações para parar a diarreia especificamente, a gente vai entrar mais no tratamento da causa e controle de dor, mas no do vômito a gente vai ter algumas opções para fazer tratamento. E depois do suporte é tratar a causa. Eu vou falar um pouquinho sobre o suporte, antes de assim, detalhar um pouco essa parte de que é que eu posso fazer de medicação sintomática, tudo. E aí depois eu falo sobre a causa. Então, quando eu estou diante de um paciente que está vomitando, vamos lá, vômito. O que é que eu posso usar? É legal a gente entender mais ou menos como é a fisiologia do paciente que vomita. Aqui a gente tem o centro do vômito, certo? No sistema nervoso central, no centro do vômito. Então, eu tenho receptores que são 5-HT3, que eles estão presentes no trato gastrointestinal, certo? Eu tenho receptores histamínicos e muscarínicos no sistema vestibular. Eu tenho também alguns receptores aí na zona póstrema da medula. E eu tenho outras causas também que vão levar a vômito, né? Causas emocionais, causas aí que nem sempre estão bem esclarecidas. Mas aqui, ó, quando eu falo sobre esses sítios aí onde eu posso ter estímulo de vômito, eu consigo sacar melhor o que é que eu posso fazer de tratamento. Né? Aqui quando eu estou falando sobre o trato gastrointestinal, eu tenho a parte de distensão, né, abdominal, eu tenho os irritantes, e aí irritante pode ser alimento, pode ser uma infecção, pode ser um outro medicamento, né, antibiótico, é muito comum a gente ter antibiótico que estimula vômito, né. Quando eu falo aqui do sistema vestibular, né, eu falo que eu posso ter alguma infecção, posso ter algum processo ali, alguma alteração, né, uma VPPB, por exemplo, algum trauma, alguma coisa que pode estar levando aí a alteração no sistema vestibular, que pode levar também a vômitos, né. Aqui na zona póstrema da medula a gente tem também droga atuando, né, quimioterapia, alguns antibióticos, toxinas, o processo infeccioso, muitas coisas que podem também causar alteração nisso aí. Mas aqui, ó, o que eu acho que é legal a gente ficar de olho é esse aqui do bloqueio 5-HT3 e o bloqueio histamínico, particularmente é onde a gente vai ter mais medicação, assim, as que a gente conhece mais. Então, para controle de sintoma, né, os sintomáticos, no contexto de vômito, a gente pode usar os procinéticos, que aí pode ser domperidona, metoclopramida, bromoprida, eles todos têm um efeito similar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a metoclopramida, que ela vai ter um efeito, né, um estímulo na motilidade gástrica, mas ela também tem um pouco de efeito central. Então ela também vai fazer bloqueio lá no 5-HT3 e tudo, e aí ela vai ter um estímulo, assim, vai ajudar a ter menos estímulo que induz a vômito. Então, você faz a metoclopramida, né, o Plasil, 10 mg, pode ser até de 8 em 8, ou então de 6 em 6 horas também. Bromoprida e domperidona tem a mesma posologia, a mesma apresentação, é tudo 10 mg, é tudo igual. O que tem de bronca na metoclopramida é que o paciente pode ficar agitado quando faz muito rápido, né, agitado, querendo correr e tudo. Tem uma reação extrapiramidal, né, ter acatesia, ficar agoniado. E aí, o que a gente pode fazer para tentar compensar isso aí é fazer a medicação lenta, né, diluir no soro. E aí você pode ter, assim, tem um menor risco de fazer isso aí. É muito mais comum isso aí também em jovens, né? Então, no paciente mais idoso, isso aí se torna bem mais seguro de fazer uso sem a gente ter essa reação adversa. Aqui a gente tem também como procinético, a gente tem os macrolídeos, sabe?
A gente pode fazer eritromicina, por exemplo. Mas isso é uma coisa bem, assim, ciência, né? Assim, fazer mais ciência. Porque na prática a gente não usa um antibiótico como procinético, né? O que acontece, o que você pode fazer uso é no paciente com HDA, para ver se tem um esvaziamento gástrico melhor, fazer eritromicina, pensando no contexto aí de melhor visualização na hora de fazer o exame e você conseguir achar a causa no HDA mais fácil. Mas em outro contexto, acho que é desnecessário e você está gastando antibiótico para fazer efeito procinético. E aí, como sintomático também, a gente tem também os antieméticos, né? Que aí esses aí vão atuar diretamente no centro de vômito do sistema nervoso central. E a gente tem a ondansetrona, por exemplo, que ela é bloqueador 5-HT3, certo? A gente vai ter aqui meclizina, por exemplo, ou difenidramina, que é o Dramin, certo? Que eles são antihistamínicos, né? Vão atuar ali no sistema vestibular. E aí eles vão ajudar também quando você está pensando que é uma náusea, um vômito, uma causa vestibular, né? Você é o paciente que está com alguma alteração que você está pensando que é no sistema vestibular. Então você vai usar meclizina, difenidramina, porque aí vai ser mais efetivo, certo? Ela está atuando na causa do vômito. Você pode usar também Aldol, né? Que vai atuar em via dopaminérgica e aí vai ajudar também a controlar náusea e vômitos. Mas é uma situação mais atípica, né? Você precisar fazer Aldol. Você pode usar prometazina ou clorpromazina, que são bloqueadores ali, ó, antihistamínicos, certo? E você vai também ter um efeito, né, de controle de vômito, de náusea. Aqui a prometazina é o Fenergan, né? Você pode também usar escopolamina, que vai ter efeito em receptor muscarínico. E aí você vai conseguir ter um efeito ali antiemético também, pequeno, mas você vai ter. E aí, particularmente nos pacientes em uso de quimioterapia, a dexametasona é uma opção. E aqui falando de quimioterapia é interessante porque geralmente no paciente oncológico, a recomendação, a primeira escolha para tratar náusea e vômito é a ondansetrona. E a dexametasona ela potencializa o efeito desse bloqueio do 5-HT3, que é a via de ação lá da ondansetrona. Então você pode usar aí a dexametasona associada à ondansetrona, você vai ter um resultado massa aí nos pacientes oncológicos. E agora, depois que eu controlei sintoma, né, o paciente chegou com diarreia, chegou mais derrubado, desidratado e tudo, fiz suporte, controlei sintoma, então ele está vomitando, fez ele parar de vomitar, eu vou tratar a causa. Se eu estou pensando numa diarreia por uma causa viral, né, uma diarreia não inflamatória, eu não preciso fazer nenhuma medicação específica, é orientação. É orientar sinais de alarme, orientar se o paciente desidratar muito, né, procurar emergência, né, se ele ficar taquicárdico, mais toxemiado, etc. Se apresentar, mudar o padrão das fezes, né, ficar com muco, sangue, tiver alguma alteração que chame a atenção. Orientar também para beber líquido, né, beber pelo menos um copo de água sempre depois de cada evacuação. Isso aí vai ajudar também ao paciente a não desidratar tanto. Mas já se eu estou diante de um paciente com uma diarreia inflamatória, né, eu vou precisar usar antibiótico. E aí eu posso fazer cipro, eu posso fazer sulfacotrimetropin, eu posso fazer também metronidazol. Então eu tenho essas opções aí de antibiótico, certo? Se eu estou pensando em internar o paciente, né, eu estou pensando num quadro mais grave e tudo, eu posso fazer também a ceftriaxona. E aí na imensa maioria das vezes você já não vai precisar de nada além do exame físico e da anamnese para chegar numa hipótese diagnóstica, né? No paciente está com diarreia, para pensar que ele está com uma diarreia alta, uma diarreia baixa, é uma verminose, é uma doença inflamatória intestinal, é uma doença oportunista, você vai conseguir chegar, né, em uma hipótese diagnóstica bem plausível, né, a depender do exame físico e da anamnese. O vômito também, né, você vai ter de acordo com o que o paciente está relatando, como foi a história, tudo, como é a característica do vômito, você vai conseguir chegar na imensa maioria das vezes. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que pouquíssimas vezes você vai precisar de exames complementares. Mas algumas vezes você vai precisar desses exames. Então eu vou falar com você aqui sobre algumas possibilidades do que você pode pedir, né? Assim, hemograma, eletrólitos. Aqui é bem relevante, né? Se você está pensando que o paciente está um pouco mais complicado, é importante você solicitar. Muitas vezes a gasometria,
Se você está pensando aí no paciente que tem distúrbio ácido base associado, né, um paciente que teve muita diarreia ou muito vômito, será que é uma cetoacidose, por isso que ele está vomitando também? Ou ele está fazendo cetoacidose porque ele está com uma gastroenterite, né? E aí, enfim, uma série de fatores aí, uma mescla, né, que você vai ter. A gasometria dá muita informação para você, pode ser um exame útil também naquele paciente mais complicado. Você está diante de um paciente séptico, né? Então, se o paciente está séptico, culturas, hemocultura, urocultura e, no caso da diarreia, né, coprocultura. Se o paciente está séptico por causa da diarreia, né, então eu vou saber ver a cultura das fezes. Eventualmente você vai precisar também de exame de imagem, né, um raio-x de abdômen. Esse paciente está distendido, né, está com obstrução intestinal, ele está vomitando por obstrução. Uma tomografia vai ajudar você bastante aí quando a gente está pensando em condições intraabdominais, né? Se tiver acesso a contraste é melhor, mas geralmente demora mais, então geralmente vai ser sem contraste, mas você já consegue ver se tem distensão de alça, se tem algum processo intraabdominal, né? Levando a diarreia, uma apendicite, ou um vômito, né? Uma pancreatite. Então você tem uma boa avaliação aí, caso você não suspeite de ser nenhum quadro inflamatório, infeccioso, que é o mais comum. Você pode precisar da endoscopia também. Endoscopia digestiva alta no paciente que está fazendo HDA é mandatória em até 24 horas. Você pode pedir uma colono, mas veja, você não vai pedir isso no contexto da emergência. E isso aí se torna mais uma questão mais de investigação. Então você pensou que é uma doença inflamatória intestinal, você acha que o paciente tem alguma outra condição que você precisa avaliar por uma colonoscopia, né? Então mas aí você não vai conseguir logo de cara. Você vai tratar esse paciente, você vai fazer as medidas de suporte, você vai internar, e aí pode orientar ali, ó, acho que é válido solicitar uma colonoscopia para investigar melhor essa diarreia. Então aqui um resumão sobre o vídeo de hoje. Diarreia, ela pode ser inflamatória ou não inflamatória, geralmente não inflamatória é vírus, ela é aquosa, sem febre, sem toxemia, autolimitada. Em 3 dias o paciente melhora. Inflamatória, bactéria, geralmente bactéria, tem sangue, muco do abdominal, febre, paciente derrubado, e o tratamento é com antibiótico. Vômito. Pergunta importante aqui do vômito é vômito mais o quê? Ele está obstruído, né? Vômito mais cefaleia, vômito mais alteração do sinal focal. O paciente tem alguma coisa a mais aí, por isso que ele está vomitando. Tratar o sintoma, né? Procinético ou antiemético e identificar a causa. E nos 2 pacientes, devido às complicações, sempre ficar de olho. Como é que está a pressão desse paciente? Será que esse paciente está séptico? E ele tem um abdômen agudo ou não? Ele precisa ser operado ou não? Bom, então era isso aí que eu queria falar com vocês sobre diarreia e vômito, né? São condições que andam muito juntas, por isso que eu trouxe no mesmo vídeo. E apesar do tratamento, né, ser diferente, né, ter pontos específicos de cada um, né, enfim, investigação, tudo, mas eles são queixas que andam muito juntas, principalmente no paciente com um quadro viral. Então é a queixa mais comum você encontrar um paciente que está vomitando com diarreia. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like aqui no vídeo, né? Deixa seu comentário também, diz o que é que você gostou, o que é que você achou legal, o que é que você aprendeu aí de novo, o que é que vai fazer de diferente. Ou se você também não gostou, se eu falei alguma besteira, comenta aí também, deixa aí o que é que você achou ruim, o que é que eu posso melhorar. Todas as opiniões e os comentários servem pra gente estar cada vez melhorando mais e trazendo o melhor conteúdo aqui pra você, né? Compartilha com alguma pessoa que pode se interessar e segue meu canal também no YouTube, que toda semana tem um vídeo legal aí pra você ficar mais confiante na emergência. Também estou presente em outras redes sociais aí, Instagram, então me busca lá, @VictorHSGalvão. Era isso aí e vejo você no próximo vídeo.